O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Na edição de hoje você vai ver quais foram as obras apreendidas na Operação Lava Jato. Um espetáculo em que luz, imagem e som trazem uma experiência única. A apresentação no Madrigal da UFPR que reúne cinema e música. E outras reportagens sobre o que tem acontecido de melhor na cena cultural aqui de Curitiba. Não saia daí, o Caldo de Cultura começa agora. A Operação Lava Jato faz a gente pensar em algumas palavras como política e corrupção, mas a arte também é um dos temas centrais dessa operação. A Polícia Federal apreendeu algumas obras que pertenciam a pessoas que foram presas durante essa operação. Agora, estes quadros e esculturas estão expostos no Museu Oscar Niemeyer. A suspeita da Polícia Federal é de que as obras tenham sido compradas para facilitar a lavagem de dinheiro. Como obras de arte precisam de cuidados especiais de conservação, elas foram trazidas aqui para o MON. Bom, até agora nós recebemos 4 levas de obras da Polícia Federal e o processo que todas essas obras passam é, primeiro, uma quarentena para saber se elas estão limpas de cupins e outras pragas que poderiam infestar a nossa coleção. Então elas ficam separadas por um tempo até serem verificadas. Depois elas são separadas para participar dessa exposição, que é para mostrar para o público quais são essas obras tão famosas que estão na mídia relacionada com a Operação Lava Jato. O museu recebeu o último dos 4 lotes no mês passado. No total, foram 248 obras que chegaram entre maio de 2014 e maio de 2015, mas nem todas estão expostas. Esta foi uma decisão da curadoria para manter a unidade da exposição. Bom, é feita uma curadoria para verificar como que essas obras ficariam mais harmonizadas em um mesmo ambiente. Então, procura-se criar uma harmonia visual para que as pessoas possam usufruir melhor da obra, do conjunto. Porque se você coloca uma obra totalmente diferente ao lado de outra, elas acabam não conversando, como a gente fala, né? Então elas têm que conversar, as obras. Um desenho de Tarsila do Amaral e gravuras de Salvador Dalí vão passar pelo processo de quarentena, higienização e preservação antes de serem expostos. Obras de Di Cavalcante, Vicky Muniz e outros artistas, a maioria brasileiros, já podem ser vistas pelo público. O Vicky Muniz, ele é um artista reconhecido internacionalmente, então é um dos artistas mais conhecidos dessa coleção aqui da polícia. Reconhecemos a obra dele porque ele cria imagens com objetos inusitados, como a sucata ou recortes e outros objetos, e fotografa essa imagem. Então, aqui nós temos 2 exemplos, que é uma paisagem do Rio de Janeiro, que ele criou com recortes de cartões postais e criou o seu próprio cartão postal com esses recortes. E a outra obra é uma imagem que ele fez com sucata e formou uma imagem do Édipo Rei sendo interrogado pela Esfinge. É uma obra, é uma releitura que ele fez de um artista francês. Bom, essa obra do mineiro Amílcar de Castro, e aconteceu o seguinte: uma vez um colecionador foi até o ateliê dele e viu a mesa na qual ele fazia as pinturas e perguntou: qual o preço dessa obra? Então o Amílcar falou: não, essa é a minha mesa de trabalho, por isso que está toda suja de tinta desse jeito. E aí ele percebeu que essa mesa poderia ser vendida como uma obra de arte, e vendeu, e teve a ideia de fazer outras mesas para vender. Então ele fez uma série de mesas pintadas para vender, e foi um sucesso.
Os muros são uma das formas de expressão mais visíveis de uma cidade. As pinturas e gravuras não passam desapercebidas, mesmo quando elas são proibidas. Nada mais justo, então, do que usar esses espaços para fomentar a arte e experimentar. A professora da UFPR, Ana Luísa Fayette Salas, trouxe uma ideia lá de Barcelona para revigorar os muros e as pessoas com muita criatividade. De palavra em palavra se faz uma história. Um parágrafo já é mais do que o suficiente para aguçar a imaginação de quem lê. A partir de algumas palavras, cada um de nós é capaz de criar as mais diferentes narrativas. E é esta a proposta do Writing People, uma das versões do evento Wall People. Desse ano o tema era o Writing People, era a histórias de rua, histórias na calle. E aí foi feito esse trabalho. A gente começava com 3 histórias, 3 escritores. No caso, a gente teve a professora, nossa colega, que é a Simone Meucci, escreveu uma história. Um aluno nosso, o Marcos Paulo, escreveu outra. E o Juanito La Paz, um amigo nosso também, escreveu outra. Para começar as 3 histórias em 3 partes do muro. E dali as pessoas passavam e escolhiam, ou podia escrever nas 3. E aí uma historinha assim, é como uma brincadeira infantil, né? Que cada um conta um pedaço e vai mudando. E ficou aquela colagem assim, ficou bem legal. A gente teve, em que pese feriado e toda coisa, eu acho que a gente teve uma boa recepção. E o desejo é que para o próximo ano a gente consiga ampliar o evento, né, até a coisa do muro, porque precisa de uma autorização, a gente não pode chegar em qualquer lugar assim. Então foi bem bacana e é isso, acho que valeu a pena, sim, e a ideia é dar sequência a esse processo. Isso tudo foi feito num muro de um estacionamento da rua Jaime Reis. É a primeira vez que o evento acontece aqui em Curitiba, mas o Wall People já é tradição em outras partes do mundo. Esse projeto ele foi criado por 2 jovens de Barcelona, o Pablo Quijano e atualmente trabalhando com Carlos Navarro. Então ele fez a primeira versão em 2009, que foi feita em Barcelona. Na segunda já eram 10 cidades e daí para frente, então todo ano ela tem, esse evento acontece e aí hoje acontece no mesmo dia, são mais de 45 cidades no mundo. Então, a ideia é assim, eu conheci o projeto em 2012, quando eu estava no México fazendo pós-doutorado. Eu e o Ângelo, a gente estava pesquisando cultura juvenis e grafite no México e entramos em contato com isso. No México tem muita atividade de rua, desses coletivos e tal. E aí a gente foi, eu achei aquilo simplesmente maravilhoso, assim, um encontro, uma energia super legal. E das pessoas, esse de 2012 era Express Yourself. E aí as pessoas colocavam poesia, pintura, desenho, o que fosse na parede e ficavam olhando e trocando e tal. E depois trocaram as obras e tal. Foi bem legal. E aí em 2014 eu tentei fazer aqui, não consegui, já estava muito atrasada. E esse ano eu fiz contato com a organização. Então, por exemplo, até a criação da página no Face foi feita por eles. Eu hoje administro, mas quem criou toda a parte, quer dizer, toda a informação, ela é do All People, que é uma organização sem fins lucrativos, é tudo voluntário. Mas a ideia é de promover assim, esses encontros na rua, das pessoas se expressarem, né, e trocarem energias, poesias e coisas bonitas assim. O muro voltou a ser uma tela em branco, mas as histórias não foram perdidas. Os organizadores do projeto têm um destino definido para elas. Eles trabalharam esse ano com histórias, porque a ideia deles é, feito aquele registro, fazer um livro. Então vai ser um livro de histórias de rua de 45 cidades do mundo, em 45 línguas e formas diferentes, muros diferentes, e eu acho que vai ficar, quer dizer, como um registro, um momento significativo dessa experiência, o projeto vai ficar bem legal. Para o ano que vem eu não sei qual vai ser a proposta, eu até vou fazer um contato com eles. Pela experiência que eu tive no México e aqui, eu acho mais interessante você deixar as pessoas colarem poesia, fotografia, desenho, o que for,
e interagirem, assim, porque o bonito é a expressão com esse encontro das pessoas, de uma energia positiva, uma energia bonita, criando coisas bonitas, né? Outras coisas, porque a gente está precisando disso, né? Então, é esse o objetivo nosso. Um espetáculo em que movimento, música e imagem estão conectados. Esta é a proposta da performance Incandescente, na qual 3 dançarinos de hip hop se unem ao produtor audiovisual para criar uma experiência única usando a técnica do light painting. O interesse do produtor musical Cyril Brissot pelo light painting começou com um projeto de pesquisa que envolvia a captação dos gestos de dançarinas indianas. Mas foi quando entrou em contato com o grafiteiro francês Marco 93 que ele entrou de cabeça nisso. Junto, os dois desenvolveram um espetáculo Incandescente, apresentado em 2010 em Uberlândia com 2 dançarinos cariocas do coletivo B-Boys. Et quand on a eu l'opportunité de remonter le spectacle avec les danseurs originaux donc d'Uberlandia, ça a été une super occasion. Donc voilà, l'origine du spectacle est en fait basée sur la possibilité de développement d'une technique qui n'existait pas auparavant. O light painting é uma técnica que permite criar desenhos em tempo real e até então somente em fotografias. Por isso, o grande desafio de Cyril foi tornar possível trazer o light painting para o vídeo. Para isso, ele desenvolveu o Light Flux, um software que, usando 2 câmeras posicionadas no palco, sobrepõe imagens e cria um movimento na projeção de acordo com a quantidade de luz no palco e que é percebida pelo programa. Alors le principe, c'est justement de simuler le light painting, comme on fait d'habitude avec un appareil photo, sauf que la technique même du light painting fait qu'on ne peut pas le faire en vidéo parce que c'est une histoire de pause longue. Donc là, la technique est plutôt basée sur le fait de comparer les images entre elles tout le temps. Il y a un flux d'images qui rentre dans les caméras. Mesmo com todo esse emaranhado tecnológico, Cyril disse que os dançarinos pegaram um jeito muito rápido. E como eles se acostumaram tanto e tão bem a isso, a narrativa do espetáculo, que acompanha 24 horas na vida de um jovem da periferia, pôde ser melhor trabalhada. Ça commence la nuit. Donc ça commence avec un rêve plutôt assez violent, on ne comprend pas bien, mais donc au début c'est plutôt voilà, ce rêve, ce sommeil difficile. Ensuite donc le lever, ensuite le petit déjeuner rapidement et puis partir tout de suite, action. Donc partir, donc le problème des transports en commun. Ensuite, le fait d'arriver à avoir un travail qui n'est pas forcément un travail épanouissant. Donc le problème du travail répétitivo, en même temps qui pousse avec le management qui est là pour un peu forcer. Et dans cette journée-là, du coup, la personne que l'on suit fait un burn-out, quoi, il a un trop de boulot, en fait, trop de travail. Et ensuite, on la voit rentrer chez elle, rencontrer ses amis. Donc là, avoir ce bol d'oxygène quotidien qui lui permet de nouveau se remettre à danser, se remettre... et ensuite, tombent les nouvelles, les news. Donc il y a toute une scène avec les journaux. Et il se réendort et on refait une boucle. En fait, c'est une journée. C'est 24 heures d'un personnage. Assim, a arte urbana e o hip-hop se misturam com a tecnologia, e graças às filmagens projetadas na tela, que foram feitas pela equipe em lugares como o Complexo do Alemão, a performance ganha um caráter documental, revelado através da relação entre luz, imagem, som e movimento. Quand vous faites un geste face à une lampe, alors la lumière donc, est captée par les caméras, donc va générer l'image. En même temps, la musique est faite en temps réel, donc on pose des micros, il y a des petits micros sur des surfaces, donc ça permet en tapant sur certaines surfaces de récupérer le son, et entre autres, du coup, les vibrations de la scène, quand les danseurs frappent des pieds, des choses comme ça, moi ça me permet de les récupérer et de générer la musique avec ces bruits-là, de faire une couche. Donc il y a une partie de la musique qui est écrite, on va dire, ou
préécrite, où je sais ce que je vais faire à tel moment. Et il y a une grande ouverture pour une improvisation qui est à la fois un apport des danseurs, à la fois moi, au moment où je me dis, tiens, ça pourrait être le public. Là, ce soir, on ne va pas le faire, mais ça arrive de temps en temps qu'on mette des micros, qu'on fasse intervenir un peu plus le public. Là, étant donné que là c'est un sujet qui est plus pesant, on préfère que les gens soient assis et profitent du spectacle et qu'ils soient moins. Mais sinon, tout est interactif. C'est jamais 2 fois pareil. Ouvir uma música pode nos transportar ao passado. Quando ela é marcante em algum filme, então, logo vem à cabeça as cenas, os personagens e as sensações que sentimos ao ouvi-la repetidas vezes. O Madrigal da UFPR trouxe tudo isso à tona no espetáculo Trilhas, que transportou a plateia até o cinema, ou melhor, levou o cinema para dentro do teatro. O que seria do cinema sem a trilha sonora? Claro que existem vários filmes sem música, mas essa linguagem só existe e é diferenciada porque, normalmente, a trilha existe e é essencial para dar emoção à história. Algumas são tão marcantes que a gente conhece de cabeça e logo relaciona ao personagem principal. Na apresentação Trilhas, do Madrigal da UFPR, isso é tão bem trabalhado que o público acaba virando o personagem central. A ideia é que o grupo todo funcionaria como projetor de uma sala de cinema e o ouvinte seria a tela, faria o papel da tela, onde ele vai recriar com a sua imaginação as imagens que a gente está propondo através do som. A apresentação imita a produção de um filme acontecendo ali mesmo, dentro do teatro. A plateia vive a vida do personagem, contada do nascimento à morte pelas músicas. O projeto do espetáculo Trilhas, ele visa um estudo acerca da linguagem cinematográfica. Então nós fizemos uma análise de todos os filmes selecionados e a gente começou a estudar os aspectos da fotografia, da montagem, da própria direção, da mise-en-scène e começamos a mapear quais eram os códigos que existiam e que foram escolhidos pelos diretores, pelos cineastas de cada um desses filmes para contar as suas histórias. E o grande desafio foi adaptar esses códigos, essas linguagens, para uma linguagem musical. Então, se a fotografia de um filme, a montagem terão aspectos visuais, terão recursos visuais para conseguir contar uma história, como a gente poderia transformar isso em elementos sonoros dentro do que a gente faz, que é o canto? O Madrigal da UFPR nasceu em 2010, a partir do coro da universidade. Eles estão acostumados a trabalhar com o canto erudito, então o trabalho com músicas mais recentes foi experimental tanto para a plateia quanto para o próprio grupo. Primeiro foi um desejo antigo que a gente tinha já de explorar um repertório que fosse um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer e justamente de tratar de um tipo de música que as pessoas têm alguma memória sobre ela por conta dos filmes que já viu ao longo da vida e tudo mais. Além disso, também é um desafio a questão de ser, a maioria desses compositores são compositores vivos, inclusive, são compositores, enfim, contemporâneos, enquanto a gente estava sempre acostumado a cantar músicas de, às vezes, do século 16, 17, 18, enfim. Então a gente teve essa oportunidade agora de fazer um material diferente, mais contemporâneo. Então isso também a gente percebeu que poderia trazer um público novo para conhecer o Madrigal. Quem descobriu o Madrigal nessa apresentação com certeza ficou impressionado. O espetáculo Trilhas já acabou, mas vale a pena acompanhar e prestigiar o trabalho do grupo. Para acompanhar a programação do Madrigal, é só acessar a página deles no Facebook. A ópera é considerada geralmente uma arte de elite que poucos podem ver e entender, mas o Laboratório de Música Antiga da Universidade Federal do Paraná está mostrando que isso não é verdade. Qualquer um pode apreciar uma ópera, até mesmo as crianças.
sala cheia de alunos atentos e interessados. No lugar de uma aula tradicional de artes, os alunos da Escola Municipal Padre Francisco Messner assistem a trechos de uma ópera alemã, encenada por estudantes de música da Universidade Federal do Paraná. Mesmo sem entender uma palavra do que é dito, as crianças se encantam com a música e com os sentimentos que ela provoca. A história é muito bonita e eu gostei. A atividade faz parte de um projeto de formação de público, que surgiu de uma parceria entre a UFPR e a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é colocar as crianças em contato com outros formatos de arte e fugir daquilo que elas já conhecem pela mídia. Na verdade, dentro da escola integral é um momento a mais que eles têm, né? E até para ampliar o conhecimento deles, né? O repertório deles é muito pequeno, eles não têm acesso a uma cultura ampliada, uma cultura maior, né? Então aqui eles têm esse acesso, né? As duas primeiras etapas do trabalho foram feitas em sala de aula. Primeiro, os alunos de música ensinam um pouco sobre a história da ópera que vão encenar e cantam trechos das músicas com as crianças. Em um segundo momento, eles fazem uma apresentação curta, para que os alunos entendam como é um espetáculo de ópera de verdade. No trabalho de apreciação que os professores são orientados a realizar na escola, eles identificam, a gente acrescenta ainda o conhecimento falando sobre os instrumentos musicais possíveis de aparecerem, os tipos das vozes que aparecem nessa ópera, as formas de observar, né? Porque você fica didatizando uma obra, mas você não pode perder aquela característica da obra de arte, que é a sensibilidade. A apresentação do espetáculo A Bela e Fiel Ariadne, aqui na Capela Santa Maria, é a última etapa de um processo de formação de público com as crianças. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Curitiba. A Bela e Fiel Ariadne é uma ópera barroca alemã do século XVII. A protagonista, Ariadne, ajuda o seu amado Teseu a enfrentar uma conhecida figura mitológica, o Minotauro em seu labirinto. Mas ela não desconfia de que Teseu não retribui o seu amor. O jeito que eles cantam é bem legal. O espetáculo final é resultado de uma parceria entre a UFPR e a Federal do Rio Grande do Sul, que começou há 5 anos. As duas universidades somaram forças para conseguir encenar óperas antigas e dar visibilidade para esse tipo de espetáculo, que combina a música com o teatro. Bom, eu acho que a universidade tem um papel fundamental, obrigatório, de abrir suas portas, né, e não ficar fechada dentro de uma clausura intelectual, fechada sobre si mesma, uma coisa meio endógena que muitas vezes acontece, e deve ir para a rua, deve entrar em contato com o público, principalmente nas áreas artísticas, nas áreas humanas, né? Nós temos uma conversa tão direta com um público e nós temos que formar essas crianças que vão ser futuros cidadãos no país e futura plateia. E é uma bobagem dizer que essa música aqui é uma música de elite, né? É uma música que educa, uma música que chega perto do coração dessas crianças, que vai formá-las melhor, né? Essa música faz as crianças refletirem sobre uma série de questões, né? São mitos que são recontados aqui e os mitos tratam de questões muito humanas e muito importantes. O Caldo de Cultura está terminando. Lembre de acessar o nosso site e as redes sociais para rever este e outros programas ou então para deixar algum comentário ou sugestão para a gente. Agora você fica com um trechinho da apresentação do músico Carlos Machado, que foi na UFPR TV no programa De Ouvidos. O Caldo de Cultura volta na semana que vem. Tchau! Se esse é o último beijo, prefiro não ter beijo nenhum. Não nasci pra ser mais um a ser derrotado pelo desejo. Se você visse o que vejo, ou visse o meu sonho mais puro, você jamais falaria desse jeito.
A lua não é um tiro no escuro. Se é demais pedir um beijo, o amor que volte de onde veio. Se é demais pedir um beijo, teu coração deixo pra depois. Mas quando o amor chegar, não quero estar no meio de vocês dois. Mas quando o amor chegar, não quero estar no meio de vocês dois. Mas quando o amor chegar,